Agora, turminha, nós vamos para a nossa aula de língua portuguesa. Então, vamos lá. Ciência é aventura, nossa aula de português hoje, dia 7/10. Então, coloquem a data aí no capítulo 2. Então, nós estamos vendo um diálogo entre a Emília, Marina e a professora Fernanda. E aí a Emília, né, ela pergunta: a ciência depende muito das pesquisas que os cientistas fazem, não é? Sim, Emília, e nós vamos aprender agora um pouco mais sobre o que essas pesquisas, como essas pesquisas acontecem. Ainda tem mais? Eba! Então, você já deve ter realizado várias pesquisas escolares, não é mesmo? Estamos realizando até uma no momento sobre os animais extintos, né, na aula de ciências para nossa feira de ciências e tecnologia. Então, dentre todas as pesquisas que você já realizou, pode ser em matemática, português, história, geografia, ciências, educação física, arte. Pode ter sido nesse ano, no ano que já passou. Qual foi a pesquisa que você fez, que você mais gostou de realizar? E por quê? Logo, nós teremos a nossa aula de Zoom, onde nós iremos conversar um pouquinho sobre isso. Mas, continuando a número 2, ela pergunta: qual é o objetivo de uma pesquisa? É descobrir um novo assunto? Ou relembrar um assunto antigo? E como são feitas pesquisas hoje em dia, em sua maioria? Por relatos orais, pela internet ou em bibliotecas? O início de uma pesquisa acontece com a escolha de um tema para estudo. Então, quando a gente vai pesquisar alguma coisa, a gente tem que ter um tema. A professora Fernanda decidiu trazer para os alunos um texto bem diferente. Ela trouxe uma pesquisa sobre a aprendizagem de alunos surdos, alunos que não escutam. E você já conviveu, conhece alguma pessoa que tem problema de audição, que é uma pessoa surda? Caso não, tente se colocar no lugar delas e responda as perguntas a seguir. Então, essas perguntinhas aqui, nós iremos conversar sobre essas questões numa aula de Zoom. Vocês vão ler essas questões e vão se colocar no lugar dessas pessoas que são surdas. Você já imaginou viver sem ouvir nada? Como que seria? Então, preste atenção na 4 e na 5 e coloque a sua resposta aí. Então, os alunos se acomodaram em seus lugares e estava tudo pronto. A aventura pelas pesquisas da ciência ia começar. Então, nós temos aí a hora da leitura, o aluno surdo no ensino regular, visão de um grupo de professores do estado do Paraná. Ana Cristina Guarinelo, Ana Paula Berberian, Ana Paula Santana, Gisele Massi e Mabel de Paula. Introdução. Apesar de as leis do sistema educacional brasileiro garantirem a inclusão de crianças e adolescentes com necessidades especiais na rede de ensino regular, a maior parte delas ainda está fora de qualquer tipo de escola. Esse quadro indica que uma exclusão generalizada das pessoas com necessidades educacionais especiais ainda faz parte da realidade brasileira, ou seja, muita gente com necessidade especial ainda não vai para a escola. Além disso, um número significativo dos alunos com necessidades educacionais especiais que têm acesso à escola não está recebendo uma educação apropriada, seja pela falta de profissionais qualificados, seja pela falta de recurso. Por quê? Porque quando esse aluno, vamos pegar o aluno surdo, tá? O aluno que tem problema com a audição.
Se ele entra numa escola, ele precisa ter materiais adequados. Será que ele tem? Será que toda escola tem material adequado para esse aluno? Será que a professora que está dando aula para ele, ela sabe se comunicar com ele? Ela sabe a língua de sinais, que é o Libras? Se fosse com a Procris, a Pro não saberia. Por quê? Porque a Pro não sabe a língua de sinais. Ela ia precisar de ajuda. Então, é isso que acontece em muitas escolas da rede municipal. Então, para debater essa problemática que envolve a inclusão do aluno surdo no ensino regular, este estudo visou analisar os aspectos que dificultam tal inserção a partir da visão de um grupo de professores. Método. Para a realização da pesquisa, foi aplicado um questionário a 36 professores do ensino regular, inseridos em escolas públicas estaduais de 5ª a 8ª série. O que é 5ª ou 8ª série, Pro? 5ª ou 8ª série era antigamente. Quando teve a mudança, não se fala mais 5ª, primeira série, 2ª série. Então, nós temos o Fundi 1, que é o primeiro ciclo, né? O Fundi 1, do 1º ao 5º ano, e depois nós temos o Fundamental 2, o Fundi 2, que vai do 6º ao 9º ano. É a única coisa que mudou, tá? Então, esses alunos aqui de 5ª a 8ª série, é a mesma coisa se eu estivesse dizendo os alunos do 6º ao 9º ano. Olha só os resultados. Na tabela 1, constam os conteúdos das respostas fornecidas pelos professores à questão 1. A questão era: quais as dificuldades que percebem seu aluno surdo? Metade dos professores, lembrando que eram 36 professores, metade dos professores indicou que o aluno surdo tem dificuldade para entender o conteúdo explicado em sala de aula. Olha só, metade, 18. Entender o conteúdo, 18 professores falaram que os alunos surdos têm dificuldades de entender o conteúdo. 6 professores falaram que é a interação, tanto com os amigos, com os professores. As respostas referentes à pergunta 3, qual a dinâmica utilizada em sala de aula com o seu aluno surdo? São explicitadas na tabela 2. Então, olha lá. Estratégia: posicionar-se no campo visual. 10 professores. A frequência são quantos professores votaram, né? Colocaram aquilo como a resposta deles. Então, dos 36 professores, posicionar-se no campo visual, 10. Auxílio de colegas ouvintes, o professor que pede ajuda para o colega ir lá ajudar o que é o surdo, 7. Participação de intérprete, é quando tem um professor ou um auxiliar que conhece a língua dos surdos, que é a Libras, 6. Uso de ilustrações, recursos visuais, 6. Uso de gestos, expressão facial, 5. Uso de Libras, 5. Então, aqui é a dinâmica utilizada na sala de aula para que aquele aluno surdo aprenda. Uma estratégia mencionada por 7 professores foi contar com o auxílio dos colegas ouvintes nas explicações e nos trabalhos em grupo. Então, aqui nessa parte do texto, vai estar explicando tudo que está aqui nesta tabelinha. O que é um intérprete? É o indivíduo que traduz a comunicação entre 2 ou mais pessoas que não falam a mesma língua. Por exemplo, se a gente vai lá para a Alemanha, você sabe falar alemão? Eu não sei. Então, a gente vai precisar de um intérprete, ele vai precisar saber a língua alemã para traduzir para a gente muitas coisas. Interação é a comunicação e Libras é a língua brasileira de sinais. Então, vocês depois vão ler a discussão, senão se eu ficar lendo vai ficar muito cansativo para vocês. Vocês vão ler a discussão e vão ler a conclusão, certo? Com isso, nós vamos explorar o texto.
O texto que você leu é um relato de uma pesquisa. Ele apresenta os passos do desenvolvimento de um estudo científico. A Anita, ela ficou intrigada com uma questão. Por que alguém decide escrever um relato de pesquisa? Por que a pessoa, todos aqueles professores resolveram fazer um relato de pesquisa? Você vai assinalar as alternativas que respondem essa pergunta da Anita. Será que é para fazer com que mais pessoas tenham acesso ao conhecimento produzido pelo estudo científico? Com a intenção de que o trabalho científico seja copiado por outros cientistas? Para que a sociedade possa se beneficiar das descobertas dos cientistas? Apenas para que outros cientistas saibam do que foi descoberto durante a pesquisa? Então, você vai colocar aí. Quem escreveu o texto que você leu? Foi uma pessoa ou várias pessoas? Então, você vai voltar lá no texto, lá na página 57, e vai circular o nome de todas as pessoas que fizeram o texto. A número 3, você deve ter percebido que o relato de pesquisa, ele é dividido em algumas partes. Então, você vai numerar a ordem em que aparecem no texto. Então, nós temos lá discussão, conclusão, método, resultado, introdução. Pro, eu não sei. É só olhar no texto, olha só. Introdução, método, resultado, discussão e conclusão. Então, quando chegar aqui, você vai colocar na ordem qual que é o 1, qual que é o 2, o 3, o 4 e o 5, certo? Quando você fez isso, todo o relato de pesquisa ele é composto das partes: a introdução, qual é o problema estudado, o método, como funciona, como o problema foi estudado, o resultado, o que foi encontrado, a discussão, que é o significado dos resultados, e, por fim, a conclusão, o que o estudo feito permitiu. Então, lá no texto, na introdução, qual o pedacinho que eu tenho deste lado, do lado direito, que é referente à introdução? Você vai ligar, você vai fazer a correspondência. Qual que é o método? Você vai ligar. Se você tiver dúvida, volte lá no texto, na introdução, porque ela vai te auxiliar. Na página 62, na sua opinião, por que os cientistas e os pesquisadores escrevem os relatos de pesquisa utilizando sempre os mesmos itens? Por que será que eles utilizam sempre os mesmos itens? Cientistas, hein? Por quê? Os cientistas, eles escrevem de forma o quê? O que você acha? Porque é um tipo de padrão do cientista. O cientista vai falar uma gíria num texto dele? Não. Ele vai falar, pois é, pessoal, então, na minha pesquisa, ele também não vai falar assim. Então, ele vai falar de uma forma como? Aí você vai pensar um pouquinho e escrever. Número 6. Um aluno surdo e um aluno não surdo têm maneiras diferentes de aprender? Responda ao que se pede de acordo com as informações do texto que você leu. Quais são as principais dificuldades que os professores apontam ao ensinar crianças surdas em uma escola regular? Os professores lá apontaram algumas o quê? Dificuldades. Anote aí. Quais são as atitudes que os professores costumam ter para auxiliar as crianças? São várias atitudes que eles têm para auxiliar. Você vai anotar. Observe o seguinte trecho. Metade dos professores indicou que o aluno surdo tem dificuldade para entender o conteúdo explicado em sala de aula. Qual número poderia substituir a expressão em destaque? Quando eu falo aqui metade, quantos professores dão? Eu falei no início do nosso vídeo, quando eu comecei a ler. Se você prestou atenção no número, você vai saber. Se você não prestou, você vai procurar. E aí você vai responder. Como você chegou a este número? Para finalizar, pelo que você leu até aqui, quais são as razões para que o aluno surdo tenha dificuldade de entender o conteúdo explicado pelo professor em sala de aula?
E aí, a número 8, a convivência entre alunos portadores de necessidades especiais de qualquer tipo e alunos sem essa característica depende de uma atitude de respeito à diferença, que possibilite um bom relacionamento entre todos. Não é porque eu tenho um amiguinho ou um conhecido surdo que eu vou tratá-lo diferente. Pelo contrário, nós somos iguais, nós temos que nos adequar, nós temos que aprender com as diferenças. Você acredita que a sua escola, que a nossa escola, o Colégio Jean Piaget e a nossa turma de terceiro ano tem condições de conviver em harmonia com todos os indivíduos, seja ele com qualquer deficiência? Aí você vai ter a tabelinha número 1 para você prestar atenção e a tabelinha número 2. O que representa a coluna frequência? O que quer dizer frequência? Também falei no início, quando eu cheguei lá na tabelinha no texto. E imagine que todas as informações contidas nessas tabelas também estivessem disponíveis em um texto. Qual leitura você acredita que seria mais rápida? Você ler o texto ou ver as tabelas? Por quê? E assim, eu vou dar um tempinho agora para vocês fazerem e depois a gente volta para a nossa correção.